Vamos fazer aqui um quinto exemplo. Exemplo 5. Vamos calcular o transformado de Laplace de t vezes uma f de t qualquer. Quero mostrar que isso vai ser igual a menos f' de s. Então, de fato, né? Vamos lá, vamos mostrar isso de fato. Então, se a gente for calcular a derivada com relação a s, né, menos a derivada com relação a s da função f de s, é exatamente isso que está escrito aqui. Então, por definição da transformada de Laplace, isso é igual à derivada da integral de 0 a mais infinito de e elevado a menos st f de t dt. Passando essa derivada aqui para dentro, né, considerando as condições que temos para fazer isso, nós vamos chegar na derivada com relação a s de e elevado a menos st f de t. E aqui a gente vai resolver essa derivada aqui. Então, vai ficar com a integral de 0 a mais infinito estou derivando com relação a s. Então, isso aqui é uma constante, vai ficar f de t mesmo. Então, derivando a exponencial de s de menos st, a gente vai chegar a menos t vezes... A gente vai chegar a menos t vezes e elevado a menos st, o f de t, que ficou aqui do lado de fora, dt. Aqui isso tinha esse sinal aqui, vou colocar aqui e aqui. Esse menos com esse menos vai dar mais. Então, a gente vai chegar em mais, né? Vai ficar integral de 0 a mais infinito de e elevado a menos st vezes t, vou pôr até de uma cor diferente aqui, vezes t f de t dt. Então, se a gente comparar com a definição da transformada de Laplace de uma função f de t, que é igual a integral de 0 a mais infinito de e elevado a menos st vezes f de t dt, vezes f de t dt, comparando com essa definição aqui, a gente observa que o que temos aqui é justamente a transformada de Laplace de tf de t. É o que queríamos aqui. Então, o que significa que se eu quiser pegar a transformada de Laplace de uma função que está multiplicada por t, basta eu acrescentar o sinal negativo e uma derivada. Então, por exemplo, transformada de Laplace de t ao quadrado vezes f de t. Então, significa que eu vou acrescentar dois sinais, menos 1 duas vezes, e duas derivadas. Ou seja, isso aqui é menos 1 ao quadrado, f duas linhas de s, menos 1 ao quadrado vai dar mais, né? Então, vai ser simplesmente a derivada segunda de s. A transformada de Laplace de t3f de t significa menos 1 ao cubo f 3 linhas de s. E assim por diante. De maneira geral, a gente pode escrever que a transformada de Laplace de t elevado a qualquer potência n vezes f de t, ela vai ser igual a menos 1 elevado a n f n
de S. Derivada enésima da função f de S. Então, nós temos esse resultado aqui também para utilizarmos. Uma aplicação imediata desse resultado, a gente pode recalcular o exemplo 4. Ou seja, a gente está transformando aqui, a gente está calculando aqui t vezes o c de t. Então, é t vezes uma função. Então, isso é menos a derivada da transformada dessa função. Só que a transformada de Laplace de c de t, a gente já calculou aqui. E elevado a menos cs sobre s. Então, isso aqui é igual a menos a derivada com relação a s da função e elevado a menos cs dividido por s. Vamos usar aqui a regra do quociente para fazer essa derivada. Vai ficar menos derivada de e elevado a menos cs, da de cima, né? Com relação a s, então vai ficar menos c e elevado a menos cs vezes a de baixo menos a de baixo vezes menos a derivada da função de baixo, que é 1, vezes a de cima, dividido pela função de baixo ao quadrado. Então, quando a gente distribuir esse menos vezes este menos vezes este, a gente vai ter mais, né? Vai ficar tudo mais aqui. Posso colocar o e elevado a menos cs como um fator comum, e elevado a menos cs, vai ficar multiplicando cs sobre s ao quadrado, ou seja, vai ficar c sobre s, mais, aqui eu tenho 1 sobre s ao quadrado. E nós temos aí uma outra maneira de obter esse resultado aqui do exemplo 4. Um sexto exemplo, ainda com uma aplicação desses 5, nós já calculamos a transformada de Laplace de t. L de t já foi calculada, né? Está aqui em cima. L de t, 1 sobre s ao quadrado. Então, vamos calcular a transformada de Laplace de L de t ao quadrado. Notando que isso aqui é a transformada de Laplace de L de t vezes t. Então, esse primeiro t aqui, a gente vai usar. Então, esse t aqui está multiplicando uma função. Então, é essa situação aqui, ó, t multiplicando uma função. Nós vamos colocar aqui um sinal menos a derivada com relação a s da transformada de Laplace dessa função. Transformada de Laplace de t é 1 sobre s. Então, isso aqui é menos, agora é só calcular. Esse é menos 1. Então, isso vai ficar menos s a menos 2. Então, vai ficar s a menos 2. Menos vezes menos vai dar mais. Então, 1 sobre s ao quadrado. Como nós já havíamos obtido lá em cima. Se a gente fizer L de t ao cubo, então, isso é L de t vezes t ao quadrado. Então, esse t aqui significa que eu vou multiplicar por menos 1 e derivar uma vez. A transformada de Laplace de t ao quadrado é 1 sobre s quadrado. Então, agora é só fazer esse cálculo. A menos a derivada
de S a menos 2, então aqui eu vou ter menos 2S a menos 3. Não dá 2S a menos 3. 2 sobre S ao cubo. Transformada de Laplace de t à quarta. Pode trabalhar da mesma forma. Vai ficar menos a derivada em relação a essa, por causa desse t aqui multiplicando, a transformada de Laplace dessa função, que é 2 sobre S ao cubo. Agora a gente fazendo o cálculo aqui, 2 vezes S a menos 3, é isso, né? Então agora eu vou derivar. A menos 2 vezes menos 3, S a menos 4. Eu subtraio um aqui do expoente. Então esse menos vezes esse menos vai dar mais 2 vezes 3 sobre S a quarta, ou seja, 3 fatorial sobre S a quarta. E de uma maneira geral, a gente tem uma entrada na tabela de transformadas de Laplace que diz qual que é a transformada de Laplace de t elevado a n. É n fatorial sobre S elevado a n mais 1. Pode generalizar esses passos aqui até chegarmos a este. É isso. Depois a gente vê mais.